Irmãs, aí vai Ezequiel 34, 14, fala de Jesus Cristo aqui. Em Ezequiel, hein? Eu descobri agora, eu leio isso muitas vezes, já no passado, mas a gente sempre lê na pressa e hoje eu estou lendo e vi que fala de Jesus, da vida de Jesus no tempo de Ezequiel, profetizava para os pastores, porque os pastores estavam não fazendo o trabalho de pastoreal que Deus queria, né? Os rabinos, eles estavam cuidando só de si próprio, entendeu? Comendo, se fartando, bebendo, entendeu? Tendo dinheiro e o próprio povo estava perdido, gente. E havia julgamento, por isso que o Ezequiel foi falar que Deus não encontrava nenhum pastor que cuidava das ovelhas, que era deles mesmos, os próprios judeus. Assim como pastores cristãos, né? Mas naquele tempo só falava de quem? Do judeu, Ezequiel. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis, agradáveis e altos dos montes de Israel. Serão a terra onde se deleitarão e ali se alimentarão em paz. Em pasto rico, verdadeiro, nos montes de Israel, tá vendo? Isso é o plano que ele tem para as ovelhas dele, que Deus não esquece as ovelhas dele, que ele quer que cuide. Mas mesmo quando os pastores não cuidam, Deus dá a varrida no mundo, elimina eles, mata eles, porque ele vai trazer outra ovelha. Mas veja bem, eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho, eu farei repousar em pasto exuberante, oráculo de Jeová de Deus, tá vendo? Porque Deus sabe daqueles que que é as ovelhas dele, gente. E ele diz que ele agora vai tomar, falou para o Ezequiel, à frente disso, entendeu? Ele pessoalmente será o pastor, através do Espírito, tá vendo? Mas não para aquele momento exato, para o futuro, entendeu? Está avisando como será isso. Porque ele vai, através do Espírito, trazer aqueles para se render a Jesus Cristo, gente. Olha só, que não tinha nascido ainda. Ó, eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho e os farei repousar em pastos exuberantes, oráculo de Senhor Jesus, do Senhor Deus, tá vendo? Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram, enfaixarei e as que estiver ferida, cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e desobediente eu consumirei, contudo, todas apastarei com justiça e carinho. Tá vendo? As ovelhas que foram desviadas, que estão rebeldes, Deus vai executar a ovelha, gente. Quanto a ti, ó meu rebanho, assim afirma Deus, eterno soberano, julgarei entre uma ovelha e a outra, e os carneiros e o bode. Então ele vai julgar não só as ovelhas, mas os carneiros e o bode. Os carneiros e o bode que prestarem, ele vai salvar, gente. Porventura não vos é suficiente. Os bodes são o quê? São os pagãos, que podem se aproveitar de ser salvo. Porventura não vos é suficiente fartai-vos do bom pasto, falando para os pastores. Precisa ainda pisotear o restante da pastagem? Olha só, eles tinham do bom pasto, depois pisoteava e dava para as ovelhas. Não vos basta beber das águas limpas e frescas, necessita também enlamear o ribeiro. Depois que eles bebiam da água, eles faziam um lamaçal para as ovelhas. Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteaste e beber o que sujaste, tá vendo? Isso que fazia os pastores, gente. Eles se servem, faz tudo, e o restou, eles passavam para as ovelhas, ficava com o melhor. Por esse motivo, diz o Senhor Deus, assim declara ele, observar, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto em vossa ânsia forçaste as passagens do corpo do ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com o chifre até expulsá-las do rebanho. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas, não permitirei mais que sirvam de presa. Então, ajuizarei entre as ovelhas e as ovelhas, está vendo? Darei as minhas ovelhas a um pastor, um rei, está vendo? Aí fala de Jesus, darei minhas ovelhas, um pastor, um rei, gente. Será como meu servo Davi, olha só,
para ser o seu único pastor. Olha só, ele cuidará do meu rebanho e será o meu líder. Está vendo? Jesus Cristo. Já. Falava de Jesus Cristo aí, não é diretamente o nome dele, mas você vê, o que ele está falando aí? Que naquele tempo, Ezequiel, eu estou vendo isso tudo. Mas quando Jesus fala de Deus vai fazer uma decisão, não quer dizer que seja para aquele ano, 10, 20 anos, vai ser para o futuro o plano dele, gente. Por isso que Jesus veio de Davi. E ele veio a ser o quê? Um rei, entendeu? Um rei definitivo, entendeu? E um único pastor, o único. Dali por dia não teve outro rei de Israel, não teve, ele morreu com a coroa, o rei de Jerusalém, gente. Né? O rei de Israel. Assim o de Pilatos disse. A missão dele foi cumprida. E agora nós que viemos ser cristãos, somos ovelha também. Não só os judeus, mas que aceitaram ele, mas todos os cristãos, o pagão, o ímpio. Davi, para ser o único pastor, ele foi o único. Ele cuidará do meu rebanho até o seu líder, tá vendo? Assim eu e Deus serei o seu Deus, tá vendo? Através de Jesus. E aquele rei semelhante a Davi será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. Ele tem o dito, tá vendo? Deus. Então, ele falava daí do plano que ele tinha para as ovelhas deles, tanto daquele tempo que iam vir e as do futuro, que não eram mais os próprios judeus, mas qualquer um que aceitasse a palavra de Deus. Isso é um mistério, gente. Aí vocês entendem tudo da palavra de Deus, para os cristãos e o que Deus quer, entendeu? Das ovelhas deles e dos pastores. Então, é por isso que ele trouxe Jesus, gente. Aí isso aí é uma premonição de Deus falando para Israel o plano dele, sabe? Sem mencionar o nome de Jesus, mas falou de rei e falou de Davi e essas coisas. E ele era rei e de Davi ia ser eterno, entendeu? No pastoreal, com a palavra dele. Por isso que ele era Jesus Cristo, ele mesmo, e trazer Jesus Cristo, filho dele, para isso, gente. Eternamente, Pai Jesus.